creio ser necessário dissipar certos mal-entendidos sobre a decadência da arte na sociedade capitalista. Foi com essa introdução que Sartre iniciou o seu debate em torno da noção de decadência no contexto de marxismo e estética. Isso ocorreu na década de 1960, em Praga, na então Tchecoslováquia, em que havia um momento de Guerra Fria, de adesão para um regime de esquerda entre intelectuais do Ocidente e países alinhados à então União Soviética. Mas a questão que se colocava naquele momento era que a arte e a literatura ocidentais estavam nesse processo de dissipação, de degradação intelectual. Primeiro, Sartre tenta contextualizar o que é decadência, que para ele há uma decadência aparente e aquela que é definitiva. No caso, por exemplo, que ele cita nessa conferência, é com relação ao que ocorreu com o Império Romano, totalmente destruído, mas que fez ascender uma cultura bárbara. E essa arte que floresceu teve seu valor de grande importância a influenciar toda a cultura europeia. Mas o que mexeu com os brios do filósofo francês foi o fato de que já em tempo anterior vinha se refutando, rechaçando, subestimando escritores como James Joyce, este inclusive objeto de críticas severas no primeiro congresso de escritores soviéticos que ocorreu em Moscou em 1935, e posteriormente Kafka, Freud, Proust e até mesmo Picasso. Mexeu com os brios de Sartre por quê? Porque ele dizia o seguinte: olha, são essas pessoas que me influenciaram. A contribuição de todos esses intelectuais, artistas, filósofos, cientistas foram importantes não para criar um mundo mais alienado, mas exatamente para formar uma consciência crítica. E que, à medida que se faz uma negação, é condenar a própria história e a própria formação do intelectual. Também é muito interessante esse começo que ele diz que achava que era bom dissipar certos mal-entendidos. Isso porque faz lembrar também o que ele falou em 1946, em Paris, ocasião que defendeu o existencialismo e o humanismo. Naquele momento ele disse parecido, ele falou assim: quero aqui rebater críticas que se faz ao existencialismo, que é uma filosofia do quietismo, que faz trazer à tona o que há de mais sorte no ser humano, e que não é nada disso. Ele observa ainda que o que se parece
ser uma decadência, pode também ser o que antecede a vanguarda como uma reação política. E que para ele não era uma questão somente de se antecipar ao que há de melhor pode acontecer, mas de reconhecer o valor daquilo que é muito mais original, que foi o que antecedeu e que, por conseguinte, veio da formação burguesa, como ele próprio. Ele não apresenta uma saída, não sugere como se deve comportar, mas anos depois promove a si mesmo um grande ato em que passa tempos e tempos sem escrever, por considerar que o fato de ser escritor estava levando a uma neurose. Até que depois escreve brilhantemente O Idiota da Família, que é inspirado em Flaubert. É interessante notar que toda essa discussão ela parece ser muito estranha a todos nós. É como se fosse de um outro mundo, de um outro planeta. Muito antes da pandemia, o que fazia muito parte da nossa realidade e que somente se agravou na atualidade eram livrarias fechadas, editoras falidas, plataformas eletrônicas ou digitais sem um conteúdo à altura do que se discutiu em Praga.